Estamos começando mais uma maratona das casas ecológicas. Após mais de um ano de lançamento desse projeto, estamos com 3 modelos diferentes de casas ecológicas construídas, com a ajuda de arquitetos e profissionais experientes em modelos de construção que respeitam o meio ambiente, reduzem gastos de matéria-prima e dinheiro e têm como preocupação também o conforto e bem-estar dos moradores. São muitas portas que se abrem após assistir esses cursos. A possibilidade de você aprender o beabá de uma construção e como aplicar nela técnicas sustentáveis. Aprender que você mesmo tem a capacidade de fazer a sua casa e também saber das possibilidades que existem para tornar a sua casa sustentável, além da possibilidade de ganhar uma renda extra através de aluguéis pelo Airbnb, por exemplo. E se você é um arquiteto, a Maratona das Casas Ecológicas vai trazer para você novas possibilidades com tudo que você vai aprender aqui para você crescer também nesse mercado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Maratona das Casas Ecológicas. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Maratona das Casas Ecológicas. Hoje a gente vai entrar aqui na segunda aula, que é uma aula do como. Ontem foi a aula do porquê e o que são essas casas ecológicas e por que a gente deve construir ou optar por construções ecológicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o como, né? As técnicas diferentes que você vai escolher dependendo do clima da sua região, dependendo do material que você tem, né? Então vai ser uma aula bem interessante aí para todos nós, né? Recapitulando aqui no slide, né? Ontem foi o porquê, hoje é o como. A aula de amanhã, que é uma aula que eu tenho certeza que muita gente está esperando, que é o quanto custa, né? Muita gente ficou nos anúncios, 171, mentirosos, não dá para construir uma casa com 20 mil reais, né? E a gente vai ver amanhã se dá ou não para construir uma casa com 20 mil reais. E também, na quinta-feira, quais são as oportunidades que existem para todos vocês com diferentes perfis que estão aqui assistindo a nossa maratona das casas ecológicas, tá? E aqueles lembretes de ontem, gente, papel e caneta na mão, tá? Se quiser fazer alguma foto sua assistindo a maratona e tudo mais, marcar a gente, @casasecologicas.pindorama, pode marcar o nosso perfil oficial desse projeto, né? O Instituto Pindorama tem 3 perfis, @Instituto Pindorama, que tem lá 217 mil seguidores, que é o nosso perfil oficial do Instituto e seus vários projetos. O @casasecologicas.pindorama, que é o Instagram oficial desse projeto. Quem não está no Instagram do Casas Ecológicas está perdendo tempo, tá, gente? Porque tá muito legal. Hoje, por exemplo, a Sabrina postou uma coisa que muita gente tem curiosidade, que é como que faz o encanamento no HiperAdobe, tá? Então foi postado lá, a gente está sempre postando conteúdo de segunda a sexta, esse perfil, a gente fica alimentando ele com imagens ao vivo do canteiro de obras. Então vocês conseguem acompanhar a obra das 4 casas que a gente está construindo do nosso projeto de casas ecológicas, vocês conseguem acompanhar de segunda a sexta. E sábado e domingo o perfil fica um pouco mais devagar, né? Mas segunda-feira a gente volta sempre lá a postar, né? A Sabrina está direto no canteiro de obra, postando aí sobre o projeto Demeter, que é o de HiperAdobe, o projeto Gaia, que é a casa que fica pronta em 2 semanas, o projeto Cronos, que é a casa que você monta com material que você compra na esquina e que você economiza aí 60% no orçamento comparado com uma casa de igual metragem, com os mesmos materiais, mas construída de forma convencional. E a Casa Cairóis, que é a única que a gente ainda não começou, vamos startar ela em breve aí, fazendo um grande radier de bambu creto, tá? E em cima desse radier vão ser depositados ali aproximadamente 22 toneladas de terra crua, tanto fazendo paredes de taipa de pilão, como uma abóboda de tijolos de adobe, tá? Que vai ser depois recoberta com uma lona vinílica especial própria para tetos verdes e vai ser a nossa tiny house mais luxuosa, digamos assim, que vai ter aquecimento de piso, acabamentos assim mais finos, né? Então cada uma dessas 4 casas tem um objetivo diferente, didático,
né, de mostrar técnicas, possibilidades diferentes. E a Kairos é um projeto que a gente está bastante animado aqui para começar, né, assim que a chuva der um tempo, porque Friburgo é o pinico do Rio de Janeiro. Nossa Senhora, ô lugarzinho para chover. Né? Graças a Deus, reabastece aí o nosso lençol freático, reabastece os nossos rios e cachoeiras, né, mas atrapalha bastante a obra. Teve uma vez que a gente fez uma grande pantográfica de bambu, tipo um túnel. Eu vou ver se eu acho fotos aqui para mostrar amanhã para vocês, para servir como um guarda-chuva para a obra, porque a gente estava com um curso aqui de construção com bambu, então a gente ensinou mais essa técnica, né, que sabe aquela porta de elevador, né, que são vários losângulos assim, então você faz uma estrutura dessa com bambu, ela fica com 6, 8 metros de altura, em curva, e aí você bota um plástico de estufa por fora, dá umas prendidas e vira um guarda-chuva para você poder trabalhar com a tua obra aí de adobe, de taipa de pilão, né? Técnicas que não podem pegar chuva durante a execução, tá? Então isso tudo a gente vai vendo por aí. E boa noite aí para todo mundo, ou bom dia, boa tarde, se você está assistindo a gravação, né? Vamos tocando barco, boa noite Portugal, para a Ana e para o Cristóvão, um abraço aí para vocês. Show de bola, galera, vamos então começar aqui a nossa live, lembrando, se você ainda não teve a honradez de clicar aqui embaixo, dar o teu joinha, clicar aqui do lado, que eu nunca sei se é lado de cá ou lado de cá, o quadradinho vermelho, assinar o canal, ativar o sininho para você receber lembretes e notificações do Instituto Pindorama quando a gente postar um vídeo novo. E se até o momento você sente que esse conteúdo está acrescentando algo de valor na sua vida, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, vai te custar R$ 2,99 por mês. O pessoal de Portugal aí não deve dar nem 30 centavos de euro, 50 centavos, para ajudar o canal mensalmente, para a gente continuar produzindo conteúdo gratuito aqui e aumentar em quantidade e qualidade. Pessoal, para a gente falar sobre técnicas de bioconstrução, a gente tem que falar de permacultura, tá? Então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, brevemente, porque eu sei que tem alunos aqui do nosso curso de gestão de sítios, né? Então que já mergulharam profundamente nesse assunto, mas eu vou estar dando uma pincelada aqui para vocês, né? Então a permacultura, ela é uma ciência que iniciou na Austrália na década de 70. Ela foi trabalhada dentro da academia, dentro do curso de ecologia, tá? Por dois aí acadêmicos, o Bill Mollison e o David Holmgren. E basicamente, eu estou sendo bem superficial aqui, mas só para vocês entenderem o conceito básico, para a gente poder continuar avançando aqui na nossa aula. Primeiro se começou falando que a permacultura era uma agricultura permanente, e depois já se entendeu que a permacultura, na verdade, é uma cultura da permanência, né? É um desenho ecológico, é um desenho que conecta e, em última instância, ela é uma metodologia para a criação de comunidades e assentamentos humanos sustentáveis. As cidades são comunidades e assentamentos humanos, só que são insustentáveis. Precisa vir muita energia de fora para alimentar a cidade, e a cidade gera muito resíduo e precisa expulsar esse resíduo daquele sistema, tá? Para os arquitetos e urbanistas aqui de plantão. Uma ecovila, ela pode ser uma comunidade ou um assentamento humano sustentável, ou não, tá? Tem ecovilas que são, na verdade, resorts, que recebem também muita energia de fora e são pouco autossuficientes. Então a permacultura, ela vem trabalhando pelo alcance desses sistemas sintrópicos, que são sistemas fechados. Permacultura trabalha com alguns princípios éticos e de design. Os princípios éticos são cuidar da terra, então você cuidar do meio ambiente, do planeta, cuidar das pessoas, então toda a cadeia de fornecedores, funcionários, pessoas que estão envolvidas ali no projeto, clientes, né? E aplicar limites ao consumo e partilhar os recursos. Então, quando você está construindo uma casa de forma ecológica, você está aplicando limite ao seu consumo. Você poderia muito facilmente optar por construir uma casa de steel frame, né? O alumínio é um dos materiais que tem maior impacto ambiental, né? Então a casa é toda de alumínio, cantoneira de alumínio, telhado de alumínio e placas de drywall, mas não, você está aqui aprendendo a utilizar materiais locais de baixa pegada ambiental, que tem baixa
energia incorporada, né, porque são materiais que você cava com a enxada, que você corta com facão, com serrote, muito diferente do sistema produtivo, por exemplo, de alumínio, de vergalhão e de uma série de materiais que a gente reduz com a bioconstrução. E partilhar os excedentes, né, um dos princípios da permacultura. O Instituto Pindorama vem fazendo muito isso através de editais. Vocês vão ver que tem alunos nossos que ganharam prêmios de 10 mil, 8 mil, 6 mil reais. Durante o nosso simpósio de bioarquitetura e sustentabilidade aqui em Nova Friburgo, a gente faz um concurso para estudantes de arquitetura, em que também recebe prêmios em dinheiro, né? O tema geralmente é habitação de interesse social e de baixo impacto ambiental, então fomentando os estudantes a desenvolverem técnicas, pesquisas e soluções para resolver o problema de moradia que a gente tem no Brasil, né, com obras de baixo custo de interesse social. Então, é a nossa partilha de excedentes. Só nesse ano de 2021, o Instituto Pindorama investiu mais de 100 mil reais em editais, ou seja, doação de dinheiro a fundo perdido para projetos, e também em trabalhos sociais aqui em Nova Friburgo, né, tratamento odontológico de crianças, projetos nossos em comunidades, e também a gente investiu mais de 100 mil reais de treinamento da nossa equipe, né? E aqui eu falei para vocês que tem os princípios éticos, né, eles estão aqui em cima, e a gente tem princípios de design, tá? Eu não vou aprofundar, porque no mês que vem, em janeiro, a gente vai ter a Jornada para um Sítio Rentável, que é um evento de permacultura e agroecologia e de transformação de sítios ou terras abandonadas em empreendimentos rentáveis. E lá a gente tem uma aula muito profunda sobre permacultura. Então aqui eu só vou pincelar o que você precisa saber para casas ecológicas. Então os princípios de design são esses: observe e interage, capture e armazene energia, obtenha um rendimento, pratique a autorregulação e aceite o feedback, use e valorize os serviços e recursos renováveis, não gere desperdícios, design partindo de padrões, né, o biomimetismo, integrar ao invés de segregar, usar soluções pequenas e lentas, usar e valorizar a diversidade, utilizar margens e valorizar os elementos marginais e responder às mudanças de forma criativa. E aí o David, ele bolou essa flor da permacultura, né, que separa todo o âmbito da vida humana, né, em várias pétalas. Então você tem o espaço construído, que é a nossa casa, o nosso local de trabalho, você tem as ferramentas e tecnologias apropriadas, você tem a educação e cultura, você tem a saúde e o bem-estar espiritual, você tem a economia e finanças, né? Então aqui entra comércio justo, redes de trocas, como a Rede Pindorama, posse da terra e governo comunitário, as cooperativas, ecovilas, o manejo da terra e da natureza, então a agroecologia, tudo isso. Então essa flor da permacultura é uma ferramenta, né, que a gente utiliza, e hoje a gente vai estar falando muito disso aqui, né? Quando a gente fala de bioconstrução, a gente está falando do manejo da natureza, que é um extrativismo, né, tanto de minerais, solo, areia, madeira, bambu. A gente está falando de espaço construído, autoconstrução, materiais de construção naturais, design passivo para energia solar. E a gente está falando de tecnologias e ferramentas apropriadas, né, que foi a aula de ontem, energias renováveis, tecnologias apropriadas, ferramentas manuais e etc. Tá? Então, a permacultura, ela vem como uma ferramenta muito importante para a nossa fase de projeto. E só agradecendo aqui os novos membros do canal, Mariana K, que eu vejo que está sempre seguindo a gente lá no Instagram. Obrigado, Mariana, por se tornar um membro do canal. Quem quiser participar também, gente, a partir de R$ 2,99, R$ 7,99, você ajuda mensalmente aqui o nosso canal. A gente tem projetos bem legais para o ano que vem. Então, gente, antes de falar de projeto, eu quero mais uma vez tocar aqui no tema de autoconstrução, porque a gente hoje vai falar de como construir a casa com suas próprias mãos. Então, mais uma vez, eu tenho que trazer esse tema, né? 85% dos brasileiros constroem sem o auxílio de arquitetos e engenheiros. Se a gente for falar de reformas, 93% de todas as reformas são feitas sem auxílio de arquiteto e engenheiro. Então, a autoconstrução, ela é uma realidade no país. Não adianta
a gente tapar o sol com a peneira, né? Quando o Instituto Pindorama traz esse conceito de autoconstrução, isso tem mais a ver com autonomia, ou seja, você ser capaz de desenvolver habilidades, de conhecer as etapas construtivas, para que você possa economizar nessa mão de obra construtiva, ou que você possa trabalhar junto, ou que você possa fazer isso na forma de mutirões com os amigos, que você possa ser um servente da sua obra, como eu fui, né, durante a construção da casa sede, que você possa fazer isso nos finais de semana, enfim. Autoconstrução para a gente tem mais a ver com autonomia e não com a dispensa do profissional de arquitetura e de engenharia na fase de projeto, tá? A gente não estimula que você dispense o profissional de arquitetura e engenharia nem na fase de projeto, e no acompanhamento da obra também seria muito bom se você tivesse essa possibilidade, embora a gente saiba que existe um déficit enorme no Brasil de profissionais que saibam, que tenham conhecimento para acompanhar esse tipo de obra, tá? Então, como eu falei, a gente tem uma desatualização muito grande dos profissionais, né? Como eu falei ontem, separação de águas, né? O pessoal não vê isso na faculdade, que tem que separar água cinza de água servida, não se vê nada de arquitetura sustentável na universidade. Muitas vezes, quando um aluno traz esse assunto para o coordenador do curso de arquitetura, para os professores, ele vira motivo de chacota, tá? Já vi isso acontecendo em várias universidades em que eu fui palestrar e conversando com os alunos, né? Então você vira motivo de chacota se você fala de construção com bambu, construção com terra crua, né? Então essa, infelizmente, é a realidade de grande parte das universidades do Brasil, né? Então a gente não está sugerindo que você faça tudo sozinho, porque o barato pode sair caro, tá? Segundo estatísticas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o custo de um arquiteto representa 5 a 15% do custo total da sua obra. Só que quando você tira o arquiteto da jogada, porque você é o fodão e você acha que você vai conseguir fazer tudo sozinho, a sua obra, em média, vai gerar 30% de desperdício, tá? Então, se você gastaria 100 mil reais para construir uma casa, você vai gastar, no final das contas, 130 mil por conta do desperdício de material, por conta de retrabalho, por conta de ter que desmanchar algo que ficou mal feito ou que não foi feito da forma correta, tá? Então, o acompanhamento do profissional é muito importante, tá? A gente vai oferecer na quinta-feira, quem está aqui assistindo a maratona, não tem o interesse de fazer curso, não tem interesse de mentoria, né, mas quer contratar uma equipe de projeto, o Instituto Pindorama, em parceria com a Biohabitat, a gente tem um escritório de projetos, tá? E a gente também indica os nossos mentorados, né? A gente tem uma mentoria chamada Mentoria Bioconstrução de Sucesso, onde a gente tem arquitetos e arquitetas que trabalham com projetos de bioarquitetura em vários estados brasileiros, e a gente gosta muito de indicar os nossos alunos para esses projetos. Então, na quinta-feira a gente fala mais sobre isso, tá? Não vou entrar de novo na polêmica das notificações, vamos usar uma palavra elegante, deixa eu ver, notificações sucessivas e incômodas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pedindo que a nossa empresa se registre no CAL. Se a gente fosse registrar, eu vou me registrar no CREA e não no CAL. Por quê? Porque o CREA é aluno do nosso curso. Tá aqui, ó. Uma live nossa, o CREA do Rio de Janeiro. Nilson, comprei o curso, fui até a aula 17. Quando teremos a aula 18? Então, se a gente for dar dinheiro para algum conselho regional, a gente vai dar dinheiro para o CREA, que nunca nos importunou, e financia o Instituto Pindorama aí com a matrícula que fez no curso, é parceiro, já participou do simpósio, enquanto o CAL, infelizmente, adota recorrentemente uma postura de caça às bruxas com esse movimento de autoconstrução e de bioarquitetura no Brasil, né? Então, fica aqui um ato de repúdio, né, a essa atitude dos fiscais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, embora eu não faça um ato de repúdio completo ao CAL, sei da importância, a fiscalização tem que ser feita, porque uma obra mal feita ela pode inclusive tirar a vida das pessoas que moram ali. A gente viu as obras dos milicianos aqui no Rio de Janeiro, né? Prédio que cai, morre gente, então o CAL tem sim que fiscalizar as obras, isso é uma coisa muito séria, mas sem virar caça-níquel, só querendo dinheiro e também tentando fazer uma caça às bruxas, sem entender o conceito por trás
de uma organização de pesquisa e de educação, né? E, enfim, então fica aí o puxão de orelha e o convite também, já mandei e-mail para o Cal várias vezes, convidando eles para o nosso simpósio de bioarquitetura, onde a gente já recebeu a ABNT, o Sebrae, Firjan, profissionais e professores do Sebrae que estão trabalhando com a normatização das técnicas do bambu, por exemplo, lá, professor lá de Pernambuco, né? Então, é um movimento de parceria, de construção de um mundo novo, onde a gente tem que entender que a obra, como a construção civil, do jeito que ela está indo hoje, ela degrada muito o planeta, a gente viu isso na aula de ontem, então que os conselhos tenham uma postura diferente aí e que abracem essas causas que estão revendo e requalificando os profissionais para que eles possam se reintegrar no mercado de uma forma mais ecológica, tá? Então, em última instância, o planejamento é uma atitude ecológica. Então, quando você planeja a sua obra, quando você tem um profissional habilitado, gabaritado, que estudou, que tem conhecimento, você vai gerar menos desperdício e desperdício não é ecológico. Show? Então, pessoal, eu vou trazer aqui essa aula que, na verdade, quem montou foi a Thaís, que é minha esposa, que é arquiteta, tá? Cal, todos os professores do curso de Casas Ecológicas do Pindorama são arquitetos, beleza? Eu sou apenas o Silvio Santos aqui do Pindorama que vende os cursos. Estou dando um curso de graça aqui, apesar de não ser arquiteto, tá? Então, essa aula aqui ela foi montada pela Thaís, que geralmente ministra essa maratona e essa aula aqui comigo, mas a gente está com uma bebê de 8 meses em casa, então dessa vez não pôde. Ano que vem, se Deus quiser, ela vai estar de volta aqui dando essa aula junto comigo. Então, ela deu essa maratona grávida até, mas depois que o neném nasceu, fica difícil dela estar aqui nesse horário. Então, gente, a Thaís ela trouxe esses conceitos da permacultura para dentro de uma metodologia de projeto, tá? Então, primeiro conceito da permacultura, observe e interaja. Então, vamos fazer análise do terreno aonde essa edificação vai ser construída. Orientação solar, para você conseguir posicionar essa casa de uma maneira adequada. Topografia. Solo, quem viu a live de hoje no Instagram que eu fiz, eu fiquei andando com o celular pela minha casa. Mostrei a iluminação zenital lá de casa, como que a casa fica clara. Se você não está no Instagram do Casas Ecológicas, você perdeu a live de hoje. Perdeu a live. Mostrei a casa toda, mostrei o cooktop do biodigestor, mostrei aonde fica o banco de baterias, o inversor. Tá tudo lá no Instagram. Quem não viu, perdeu. Eu avisei aqui. Tem o card aí, o Frank, do casasecológicas.pindorama? Se tiver, depois você bota aí. Porque essa casa eu construí baseada nisso. Observei o terreno, vi que era uma área do meu sítio que não tem deslizamento, que não tem enchente, porque é uma preocupação para a construção aqui no estado do Rio e todos os locais de Mata Atlântica, né? Você viu várias tragédias, sempre acontecem em Petrópolis, Teresópolis, lá em Itajaí, Santa Catarina, porque é construção feita sem observação da topografia. Constrói com encosta próxima, que pode ter deslizamento, e aí, mais uma vez, morre gente, tá, pessoal? Não é só casa mal feita que morre gente, não. Casa mal implantada também morre gente, né? Isso é uma tristeza. Então, solo, direção dos ventos, o entorno imediato, as potencialidades, condições acústicas, salubridade e a vizinhança. Então, tudo isso é o nosso observe e interaja aqui da permacultura, né? Então, você vai fazer uma análise do clima local, variação de temperatura, período de chuva, índice pluviométrico, né? Como que eu dimensiono uma cisterna para a captação de água de chuva, né? Arquitetos e engenheiros aqui, principalmente engenheiro que gosta de conta, você vai pegar a área do telhado, vamos supor um telhado de 100 metros quadrados, você vai multiplicar pelo índice pluviométrico daquela cidade e você vai conseguir estimar um volume total que você consegue captar ao longo do ano. E aí você vai pegar aquela curva pluviométrica mês a mês e aí você consegue dimensionar uma cisterna para captação de água de chuva. Simples. Área do telhado em metros quadrados, o índice pluviométrico geralmente é em milímetros, então você tem que equalizar aí as casas decimais, passar tudo para a mesma medida
e você vai conseguir chegar num volume em metros cúbicos de água para você dimensionar essa cisterna. Tá? Seca, estações do ano, o programa de necessidades, né, análise dos usuários, perfil, características, então tudo isso é o observe e interaja, interagindo com o cliente. Se você é o próprio cliente, você está construindo sua casa, como que você quer essa casa? O projeto participativo, né? A gente trouxe muito isso, o arquiteto Josh Turner, né? Que traz o cliente como um co-criador do projeto, porque quem vai morar na casa a vida inteira é o cliente, é você. O arquiteto ele tem que ser co-criador, ele tem que respeitar a sua posição, tem que respeitar uma série de coisas ao invés de impor por vaidade que ele sabe tudo e que você não sabe nada. Análise das funções, né? Então volumetria, dimensionamento dos ambientes, tamanho dos quartos, do seu home office, né? Hoje todo mundo acaba trabalhando um pouco em casa, então pensar que tem que ter mais esse cômodo, as fundações, estrutura, cobertura, tipos de vedações e materiais, tratamento das fachadas, acessos, abertura, circulação, tá? Então isso faz parte do Observe e Interaja. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu quero que você fale a primeira palavra que venha na sua cabeça, digita aqui no chat, quando você olha uma edificação como essa. Fala para mim aqui no chat o que vem na tua cabeça quando você vê um telhado como esse, uma estrutura como essa. Tem um delayzinho aqui. A galera tá quieta no chat hoje ou eu que tô fora aqui do... Tá devagar, né? Luxo, estéreo, contemporânea, luz magnífica, bem iluminada, frio, acúmulo de água no meio do telhado, não gosto, sofisticação, futurística, horrível, torta, muito feia, horrorosa, né? Não vou fazer juízo de valor aqui, gente. Vou passar algumas fotos, depois eu vou comentar, né? E agora essa foto aqui, né? A segunda foto aqui. Olha só, tenta fazer um CSI aqui, você ser fazer uma autópsia dessa casa. Dá uma olhada na parede, se tem infiltração, se não tem. Olha no telhado, tem presença de limo, não tem, de líquen. Será que olha o clima, é um clima tropical, é um clima frio? Será que esse tipo de telhado, conhecido como asa de borboleta, é interessante para um clima tropical, onde essa casa está inserida, né? Ó, chama a NASA foi ótimo. Você vê como é que é subjetivo, né? Tanta gente falando linda e gente falando horrível e torta, né? Ó, segunda casa, casa de vó, vazamento, problemática, descuido, telhado tem problema, estranha, telhado com acúmulo de água, telhado mal feito, sem estrutura, né? Falta de reforma, abandonada, quente e úmida, né? Então vamos passar aqui para a terceira foto. Essa aqui é o jogo dos 7 erros, né? O que está errado nessa foto, gente? Fala para mim aqui. Pena que o YouTube não permite, igual o Zoom, né? Um chat por voz, mas o jogo dos 7 erros. Olha o tipo de árvore e olha o tipo de casa e me fala o que está errado na terceira foto que eu estou mostrando aqui para vocês. Terceira foto que a gente está agora. Vai sempre demorar um pouquinho, gente, porque tem um tempo de atraso entre a nossa transmissão aqui e o que vocês estão vindo. Casa no ambiente errado. Pouco espaço. Esse telhado é para neve. Abafada. Chalé suíço na praia. Não entendi nada. Inadequado ao clima, né? Olha só, gente, coqueiro. Aí você vai maximizar a área de telhado, ou seja, a casa não tem parede,
Então toda a área que mais pega sol, que é o telhado, vai ficar quente o tempo todo. Como bem observaram aí, esse telhado é para neve, né? Não é um telhado para clima tropical, um local onde tem coqueiro produzindo, né? Aqui uma simulação aí das Trump Towers que seriam construídas no Rio, né? Então, outro projeto totalmente inadequado, né? Refletindo calor, essa construção que o pessoal cisma de fazer aqui no Brasil de prédio espelhado, que você tem que usar ar-condicionado no talo o tempo todo, o ano inteiro, né? A gente tem prédios como o Edifício Capanema, que são projetos adequados para o nosso clima, né, lá do Lúcio Costa, e tem uma aberração como essa, tá? Então, gente, existem, aqui no Brasil, a gente tem, vamos falar que a gente tem 3 tipos de clima gerais aqui, né? Você tem um clima temperado, que é o clima, por exemplo, de Campos do Jordão, aqui em Nova Friburgo, Gramado, né? Então você tem locais que tem uma topografia até um pouco diferente, né? Friburgo, diferente de Gramado e tudo mais, mas que você tem um frio mais intenso, tá? E aí nesse local você tem que fazer quebra-ventos, ou seja, plantar árvores na direção do vento predominante para não chegar muito vento frio na sua casa. A fachada sul, para a gente que está aqui no Brasil, né? Com poucas janelas, paredes grossas para isolar o interior, né? A casa soerguida, construída sobre pedras para proteger do frio que vem do solo. Fachada leste e oeste com grande janela para pegar esse sol poente, né, para aquecer o interior da casa. Uma boa lareira, né, ou sistemas de aquecimento. Eu colocaria aqui também clarabóias, né, para trabalhar com o sistema de aquecimento solar passivo, tá? Então, uma casa de clima temperado, ontem eu falei, né, os engenheiros aqui de Friburgo constroem a mesma casa em Friburgo, que é esse clima mais temperado, e constrói o mesmo projeto em Rio das Ostras, que é litoral. Ó, parabéns para você, selinho de satisfação total do seu cliente, né? Porque aqui em Friburgo o cara tem que usar aquecedor no inverno, então a conta dele vai para 800, R$1.000 em junho, julho, agosto, e lá em Rio das Ostras o seu cliente também, ó, extremamente satisfeito, porque a conta de energia dele no verão vai para R$1.000, R$1.500 por conta do ar-condicionado. Parabéns para você, engenheiro desatualizado. E num clima tropical seco, né, a gente tem dias quentes e noites frias, então você tem essa diferença também de temperatura, né? Essas construções geralmente ficam próximas uma à outra, ampliando as sombras, né, projetando sombras para você reduzir o acúmulo de calor. As cores das paredes são claras para você refletir e não absorver muito calor. Então aqui a gente está falando de um agreste, de uma caatinga, de um sertão, de um cerrado, tá? Você tem um pátio interno para ventilar os ambientes. Você tem o teto verde, tá? Para proteger o ambiente de temperatura. Você tem um piso apoiado, né, ou até mesmo enterrado, você tem estruturas semi-enterradas nesses climas secos, tá? Então, são estratégias e técnicas completamente diferentes. Eu já visitei alguns estados diferentes lá nos Estados Unidos. Você vai para a Califórnia, Novo México, que tem índice pluviométrico, região de deserta, você vai ver muitas construções assim, mais de clima seco. Você vai para a Flórida, totalmente diferente, construções mais adequadas para um clima tropical, né? E aí, já que a gente falou de clima tropical, né, vamos para um extremo, que é um clima tropical úmido, né? Estamos falando aqui de Manaus, por exemplo, né? Você tem chuvas e altas temperaturas, você tem teto alto, muito alto, pé direito alto, bem inclinado, tá? Você tem pouca diferença de temperatura entre o dia e a noite, né? 40 graus o tempo todo, né? No máximo baixa para 30 e poucos graus ali de noite. Então você tem que ter as construções distantes para que se tenha ventilação, né? Você não crie bolsões de ar quente dentro da sua ecovila, do seu bairro, do seu condomínio, né? Tetos inclinados para a chuva correr logo e não acumular água, né? Porque muita chuva o tempo todo. Varandas abertas e ao redor da casa para proteger as paredes de terra, né? Piso elevado para evitar que essa umidade suba do solo. Janelas grandes para aproveitar essa ventilação, né? Então,
a arquitetura ela tem que ser adequada ao nosso clima. Aqui a gente tem um centro de proteção ambiental em Balbina, né, que ganhou prêmio de arquitetura, integrando aí cobertura solta das paredes, vão aberto, ventilação natural, né, uma estrutura totalmente adequada ao clima, utilizando materiais ali locais do bioma amazônico. Então, de uma maneira geral, gente, no nosso clima tropical úmido, é interessante a gente pensar em telhados com inclinação média, tá? Com forro, beiral farto e varandas. Simon Vélez, por exemplo, que é um arquiteto mestre em bambu, obras magníficas de bambu que vocês vão ver dele na Colômbia e no Equador. Na Colômbia tem um clima parecido com o nosso. O pé direito da casa ele usa de varanda. Então, se a casa tem 4 metros de altura, ele faz 4 metros de varanda, para sombrear totalmente as paredes e os bambus, né, até para o bambu não rachar com essa incidência do sol. Paredes que garantam maior inércia térmica, né, quanto mais fina a parede, mais troca entre o meio interno e externo. Garantir uma boa ventilação, né, para você suportar aí o verão e isolar a umidade do solo. Tá? E aí o segundo conceito da permacultura, captura e armazena energia. Né? Aqui você tem os cobogós, né, e muxarabis, que são usados para você. O Lúcio Costa usou muito lá nos projetos dele, né? Então, não vou entrar muito nisso aqui, porque a gente já falou ontem. Só que aqui, né, os diferentes tipos de iluminação zenital, né, se você quer aquecer o ambiente, você vai ter uma mansarda, você vai ter uma claraboia, né, que você vai ter uma incidência maior de sol. Se você não quer aquecer tanto o ambiente, mas você quer uma iluminação indireta, você vai usar uma mansarda ou você vai usar um shed. Então tem vários tipos de claraboias ou iluminações zenitais que você pode utilizar, dependendo do objetivo que você tem. Eu quero que o sol entre na minha casa para criar um efeito estufa para aquecer a minha casa. É o que o Michael Reynolds usa lá nas naves terrestres Earthships. Ele está no Califórnia do Norte, local que neva, então ele quer transformar a casa numa estufa. Lá fora está menos 12, dentro de casa está 18, 22, entendeu? Trabalhando também com resfriamento passivo, não? Então os pátios internos muito comuns aí na arquitetura mongol, arquitetura árabe, né? O efeito chaminé que você consegue criando um empuxo, jogando o ar quente para fora da sua casa, tá? Como nessas imagens aqui. Criando ventilações cruzadas, aberturas dentro, embaixo da parede, basculantes maxiar, né? Tudo isso são estratégias para resfriamento passivo, né? O efeito chaminé é muito usado na cultura árabe, lá no Oriente Médio em geral, Afeganistão, né? E aí você consegue criar esse empuxo para jogar esse ar quente para fora, tá? Que no Brasil também alguns arquitetos fazem bom uso desse efeito chaminé, tá? Em alguns locais mais secos, você pode ter edificações semi-enterradas. Aqui as paredes grossas e telhado verde, né, são estratégias adequadas para climas mais quentes, tá? E aí, pessoal, dúvidas recorrentes, né, sobre qual tipo de fundação se deve usar, né? Para saber o tipo de fundação que você tem que usar, você vai precisar saber quais esforços são exercidos em cima dessa fundação. Então, por exemplo, uma casa de hiperadobe ou uma casa de taipa de pilão, você vai ter ali quase que 1 tonelada de material para cada metro quadrado construído. Então é uma fundação diferente de uma casa de pau a pique, que você vai ter paredes muito mais leves. Tá? Uma casa de adobe também tem uma carga muito forte, né, em cima da fundação. E dependendo do tipo de amarração dessas técnicas também, você vai optar por um baldrame corrido, por sapatas pontuais, você vai fazer um radier, enfim, são dúvidas recorrentes aí. Por isso que quando a gente lançou o projeto das casas ecológicas, a gente decidiu fazer 4 casas e mostrar o passo a passo de diferentes tipos de fundação, né? Então a gente tem baldrame de pedra,
radier de bambu creto, pilotis e o muro de arrimo com cascagem em cima, né? São os 4 tipos de fundação que a gente está fazendo lá no projeto das casas ecológicas, que é onde a gente está gravando o curso de casas ecológicas, né? Então, a fundação, ela é a estrutura responsável por receber as cargas de toda a edificação, tá? E existem aí algumas normas, né, para fundações superficiais, rasas e diretas e fundações profundas, tá? E geralmente as fundações superficiais, elas vão distribuir a carga na base da fundação, tem que ser um solo firme, tá? Então geralmente você vai usar aí pedra, baldrames, sapatos, blocos de fundação ou radier. E você tem as fundações profundas, que geralmente são estacas, tubulões e caixões mais utilizados quando você está pensando em estruturas que têm mais de 2 ou 3 pavimentos, ou em solos de brejo, ou em solos arenosos, tá? Sempre, gente, o que determina o tipo de fundação, né, para quem quer ser ali CDF, fazer a coisa como tem que ser feita, é o processo de sondagem, né? A sondagem é um processo feito geralmente por uma empresa de geotecnia ou uma empresa de engenharia que vai perfurar o solo e vai te trazer um perfil do solo. Ó, esse solo até tantos metros tem esse material, a partir de tantos metros tem rocha, né? Então, se é uma casa leve que você vai fazer, né, a sondagem ela pode ser um pouco assim desnecessária, tá? Agora, se você vai trabalhar com uma edificação muito pesada, como a taipa de pilão, o hiperadobe, se você vai trabalhar com 2, 3 pavimentos, aí talvez a sondagem faça sentido. Então, quando você estiver discutindo isso com o engenheiro calculista, ou quem vai estar fazendo o cálculo estrutural da fundação e tudo mais, você vai avaliar isso. No nosso curso de casas ecológicas, a gente está trazendo um professor que é especialista nisso, que é o Iopanã, e ele é especialista em ensinar engenharia para não engenheiros, porque por mais que o CAL e o CREA se rasguem, qualquer pessoa pode aprender cálculos de engenharia, saber dimensionar fundações. A gente ensina no nosso curso de construção com bambu, por exemplo, como que você dimensiona a carga que um bambu suporta. Porque você tem ali um cilindro externo, você tem um cilindro interno, então com isso você tem um tamanho de parede. A gente tem um coeficiente que a gente sabe que o bambu suporta 500 quilos por centímetro quadrado. Então com essa informação e algumas equações que são prontas, que você vê aí no YouTube, você consegue dimensionar o quanto que o bambu suporta como uma coluna, recebendo carga de compressão, quanto que o bambu suporta como um tirante, ali recebendo tração, quanto que o bambu comporta como, por exemplo, uma cumieira ou uma peça de uma tesoura que tem um pontalete que está ali exercendo flexão em cima desse bambu. Qualquer pessoa pode calcular isso. Então, para o nosso curso, a gente está trazendo aí um especialista em ensinar cálculos estruturais e dimensionamento para não engenheiros, tá? Para que você, por curiosidade, possa aprender, né? Eu gosto muito de matemática, então, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Então, a partir da definição do tipo de fundação da sua casa, você vai transplantar o projeto, aquela planta executiva que foi desenvolvida pelo arquiteto e pelo engenheiro, para o solo, né? No nosso curso, a gente fornece todas as plantas para vocês dos projetos que a gente está executando no Pindorama, com fins didáticos, e a gente mostra como que a gente pega aquela planta e transplanta isso para o solo, né? Utilizando aí gabaritos com linha, gabaritos com madeira, né? O processo de esquadrejamento, né? Porque ninguém quer uma casa torta, a não ser que a casa seja redonda, né? Você não quer uma casa torta, você quer fazer uma casa que está no esquadro, porque isso inclusive gera economia de tempo e de material, porque na hora que você está colocando um assoalho, na hora que você está colocando um piso, se a casa está fora de esquadro, vai ter muito recorte. Então isso dá dor de cabeça para você ali botar o assoalho, e também gera um monte de tábua recortada por conta do falta de esquadrejamento, né? Então a fundação, geralmente, num terreno que já foi cortado, né? Geralmente você vai construir aqui na topografia do Sudeste, em barranco, em locais que foram cortados. E aí você encontra esse barro, então, que já é um barro firme. Geralmente aqui a gente cava 20 centímetros, preenche com pedra brita, né? Uma brita um pouco mais grossa.
Por quê? Para evitar que suba umidade por capilaridade. Em cima disso, isso aqui é uma foto de uma obra do Low Construtores, né, lá no Instituto Arapoti. Eles pegaram um saco de peradobe e jogaram pedra ali dentro, pedra rachão. Tá? Por cima dessas pedras, eles colocaram uma estrutura conhecida como yurt, que tem a sua origem nos nômades, lá na Ásia. Isso é a pantográfica que eu falei com vocês. A gente dimensiona, imagina que essa pantográfica, ao invés dela estar assim, abre a câmera aqui para mim, Frank. Imagina que você coloca ela assim, ó, no chão. Então você prende ela aqui, prende aqui, e essa pantográfica ela fica em pé, como um túnel. A gente usa isso no Syllabus como para fazer uma tenda, para fazer um stand em evento, por exemplo. Né? Tem muito essa arquitetura para eventos, para feiras também. Isso é um filão danado também. O Mauro e o Rui, né, que são da Bambus Arquitetura, são membros da nossa mentoria Bioconstrução de Sucesso, eles trabalham também com estruturas para evento. Então você pega essa pantográfica do yurt aqui, você coloca ela no chão, você tem um guarda-chuva com 8 metros de altura para cobrir a tua obra, para você trabalhar lá embaixo em paz. Aí pode voltar para o slide. Então aqui foi colocado o yurt por cima dessa base de pedra, depois foi emboçado, né, foi feito um pau a pique, tá? O objetivo disso aqui era construir uma oca mesmo. E esse saco aqui está cheio de pedras, tá? Esse saco aqui está cheio de pedras. E aí esse saco depois vai puir, né, com o tempo. E aí foi feita aqui uma pata de elefante, que é você pegar grandes lajotas de pedra, assentar, né, meio que confinando essas pedras dentro do saco ali dentro. Então pode abrir aqui de novo, Frank. Você tem aqui pata de elefante, lajota, e aqui no meio você tem a estrutura de pedra rachão, né, aonde está essa pedra ensacada. Foi uma solução interessante que os Low Construtores desenvolveram para fazer a construção dessa oca. Isso aqui é a fundação da casa sede do Instituto Pindorama, uma obra com 220 metros quadrados. Tá? Essa foi a obra que eu trabalhei como servente. Essa é uma obra praticamente zero vergalhão, a estrutura dela é toda de concreto ciclópico, que é a mistura de pedra rachão com cimento e areia. Tá? Eu economizei bastante na fundação dessa casa. É uma casa que já tem aí 12 anos, não tem nenhum tipo de trinca estrutural, nenhum tipo de rachadura que comprometa, né, que mostre que a estrutura foi mal feita ou mal dimensionada. Tive o acompanhamento para fazer essa obra sem vergalhão, foi um desejo meu com o engenheiro, né, que no caso foi um amigo meu que trabalhava na mesma construtora que me deu essa consultoria. Né, eu falei, Heleno, eu quero uma casa sem vergalhão. O vergalhão é o elemento que mais tem pegada ambiental, que mais tem energia incorporada numa obra, geralmente o vergalhão e o alumínio. Eu quero fazer uma casa praticamente zero vergalhão. E ele topou o desafio, fez o cálculo para a gente. Né? Basicamente, a gente cavou até encontrar solo firme. Essa parte aqui de trás, você vê que tem uma diferença da coloração. Né? Então, esse barro aqui mais amarelo, você percebe que ele é mais argiloso, tem menos matéria orgânica. Já essa terra aqui da frente vai ficando escura, você vê que tem mais matéria orgânica. Aqui na frente, que é onde é a varanda, a gente teve que cavar quase que 2 metros para baixo do solo, aqui não tinha cavado ainda, porque aqui era aterro, então a gente só foi encontrar solo firme 2 metros para baixo, tá? E a gente cavou e fez. Aqui tem um muro, hoje, né? Tem um muro de arrimo aqui, com 2 metros para baixo, que está apoiado a varanda da casa, e mesmo assim ainda cedeu um pouquinho, cedeu 1 centímetro mais ou menos. E aqui não, aqui ficou bem firme, né? Então foi uma estrutura, né? Um baldrame de pedras, rachão, sapata corrida é outro nome que o pessoal dá, e a técnica para você consolidar esse material foi com concreto ciclópico. Porque o baldrame corrido pode ser feito com concreto armado. Geralmente o pessoal vai montar caixa de madeira, vai colocar ali vergalhão, um armador vai fazer a coluna, né, com 4 vergalhões, com as varas de estribo, e vai encher aquilo ali com concreto. Né? Aqui no caso a gente usou areia, cimento e pedra rachão. Em Amparo, que é o distrito onde o Instituto Pindorama está, a gente tem várias e várias pedreiras, então é um material local extremamente abundante aqui na nossa região, esse tipo de pedra.
que aqui eu estou mostrando outro tipo de fundação para uma casa de pau a pique, que hoje eu mostrei de relance lá no Instagram. Amanhã, de novo, a gente vai fazer live no Instagram mostrando o canteiro de obras. E alguém falou no YouTube aqui, mas tem muita gente que não tem Instagram. Você não precisa ter Instagram para assistir a live. Você pode ir instagram.com/casasecológicas.pindorama e você consegue assistir a live pelo seu navegador, pelo seu Chrome, Safari. Então você não precisa ter o aplicativo do Instagram instalado para acompanhar as lives que a gente está fazendo às 10 da manhã, tá? Eu acho que até o pessoal destacou o link do Instagram aqui no chat. Aquele link que está lá, instagram.com/casasecológicas.pindorama, você vê no seu navegador. A gente não está te obrigando a instalar o Instagram para você acompanhar a maratona, tá? Embora você tenha aí o YouTube instalado no seu celular para estar vendo esse vídeo agora, né? Então aqui tem uma solução que a gente gosta muito, que é o uso de manilha, tá? A gente pega uma manilha de 20 centímetros de diâmetro e a gente usa ela como sapata. Isso aqui economiza tempo de você montar forma de madeira. A gente preenche o bambu. Aqui tem um vergalhão, que ele está aqui assim, então ele vai meio metro para baixo e meio metro para cima. Dependendo do tipo, a gente vai fazer um pé de galinha, a gente vai colocar 2 vergalhões. Isso aqui vai aqui embaixo no solo. Desculpem o desenho, mas que desenhar com touchscreen, touchpad aqui é uma merda. Então pode ser feito um pé de galinha também. Dependendo do tipo de solo, às vezes você vai ter uma sapatinha aqui embaixo, tá? Então isso depende dos casos. Mas isso aqui te poupa muito tempo, porque você bota a sua coluna de bambu, né? Você faz um tripézinho com bambu verde só para essa coluna ficar no prumo e você vai encher esse bambu de cimento meio metro, esse meio metro que está aqui para cima. Você vai fazer um furo aqui no bambu, com uma garrafa PET você vai fazer um funil, vai jogar o concreto aqui dentro, tá? É uma massa mais mole, não é uma massa tão farofa. E aqui a manilha também você preenche. E aqui simplesmente pedras assentadas, né? Essa parede aqui de pau a pique é uma parede extremamente leve. Essa parede aqui foi feita por mim e pelos alunos, né? E aqui já é uma parede feita por um profissional, né? Pelo Léo, que é mestre de obras. Já dá para sentir a diferença, né? Alto nível. Aqui ele montou uma forma de madeira mais para nivelar, né? Para que essas paredes aqui ficassem num prumo, né? E muito bem esquadrejadas, tá? E aí dá esse efeito de junta seca aqui que fica bem interessante. E como aqui em cima subiu cascagem, a gente nivelou com uma massa de 1 polegada de areia e cimento só para nivelar o solo, tá? Isso aqui, gente, imagina, aqui é um barranco, tá? Esse muro aqui, ele poderia estar aqui mais 2 metros aqui para baixo. O que a gente quis mostrar aqui é que você pode fazer um muro de pedra e você apoiar as cascagens aqui em cima. Caraca, tá muito ruim desenhar com esse negócio. Puta que o pariu. Vamos lá. Não, vamos ver aqui, ó. A cascagem, ela entrou fazendo assim, ó. Né? A cascagem vem aqui. Vocês vão ver depois, a Josi vai soltar uns vídeos aí. Né? E a casa foi apoiada em cima dessas cascagens. A gente está sem TV, né, Frank? O próximo investimento tem que ser aquela TV que dá para escrever com a caneta. Vou pedir para você soltar ele daqui a pouquinho. Ó, aqui em cima foi apoiado as cascagens, tá? Nilson, você encheu isso aqui de terra. Não precisa, tá? Se você vai fazer 2 muros, pode ficar como... Imagina essa próxima foto aqui, que é o pilotis, que aqui é o muro de pedra e que aqui em cima, o que você está vendo aqui é cascagem, tá? Pode ser feito assim também, né? Parabéns para meus desenhos, tá? Igual uma criança de 4 anos de idade no Paintbrush. Solta o vídeo da cascagem, Frank, só para a galera ver, entender o que eu estou falando. Deixa eu abrir o vídeo aqui que eu não estou vendo. Pô, tô lá no início da live, deixa eu entrar de novo aqui. Pra ver, entender o que eu tô falando.
Ó, aí mostrando, vai estar um pouco atrasado o que eu estou falando, né? Mostrou os quadrejamentos da obra, né? Passando esse gabarito, a planta para o solo, né? Que a gente chama de locação da obra, ou projeto de implantação, né? Mostrando também fazendo as losetas, que é uma técnica que a gente vai ver amanhã, de painéis de argamassa armado, uma técnica que consegue economizar aí 60% de concreto e vergalhão. Montagem da forma da cascagem. Cascagem a gente vai ver amanhã mais profundamente, é um elemento pré-moldado que pode ser usado tanto para fazer a base da sua casa como para você fazer uma laje para o segundo andar ou uma laje de telhado. Então aí a gente está emassando a cascagem na forma, a massa de areia e cimento, colocando ela na piscina, né, para ela curar dentro da água, depois transportando essa cascagem lá para o local e ela foi colocada em cima desse muro, né, essa tinta preta que vocês estão vendo aí é um piche, é um neutrol, para evitar que qualquer capilaridade suba, né, a cascagem também foi pintada com neutrol por baixo, porque a gente colocou ali aquela terra, mas se ela vai ficar no ar, né, elevada, você não precisa fazer essa aplicação, né. Então a cascagem dá para você furar, passar cano, né, dá para fazer tudo direitinho. Você pode preencher com argila expandida, com material leve na hora que você for bater a tua laje, fica uma laje muito mais leve e com muito pouco desperdício de concreto e de vergalhão, né, uma laje totalmente segura, né. Tudo isso é calculado, tá, gente? Não é nada irresponsável. Lá no curso você tem um croquisinho para você poder montar a tua forma e fazer tudo direitinho, né? Então a casa ela fica apoiada em cima das cascagens. É um tipo de fundação também. E aí já as cantoneiras posicionando as losetas, que é outro pré-moldado que a gente faz, né, com tijolo baiano, areia, cimento e uma varinha fininha de vergalhão. E a cascagem sendo usada para fazer o segundo andar da casa, né, ou poderia ser também o telhado, tá? Tá, o bloco de terra comprimido, né, que é uma técnica que bem difundida no Brasil, né, conhecida também como tijolo ecológico. A forma da abóboda é essencial também para você economizar muito na cobertura, né? A cobertura é um dos pontos onde a gente mais gasta numa casa, né? Telhado é uma das partes mais caras, laje, né? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí também formas de você estar economizando com a execução, né? A abóboda é uma solução também que vem do Oriente Médio, em que você faz um telhado que basicamente é feito com tijolos, né? Um telhado que acumula quase que nenhuma água pelo seu formato, né? Fácil de você estar executando com o auxílio da forma e cai muito bem aí nos seus projetos de casas ecológicas, né? Então, só para fazer mostrando um pouquinho alguns tipos de fundação, né? Se você não quiser usar cascagem, você pode utilizar madeira. Então aqui uma estrutura do Marcelo Bueno, que é professor do nosso curso, né, com eucalipto enterrado, a estrutura elevada. Tem gente que não gosta de enterrar o eucalipto e eu até concordo, se você não quiser enterrar o eucalipto, você pode fazer uma estrutura de concreto e posicionar o eucalipto em cima dessa estrutura. Aqui uma estrutura lá em Garopaba, né, o Marcelo é conhecido como o rei da pirambeira. Dá uma piramba para ele, ele vai fazer uma casa assim. Aqui uma casa do CJ, né, lá do Ipoema, que é parceiro nosso também na mentoria de transição rural. Aqui também com os eucaliptos enterrados, ele está no centro-oeste, região muito seca, né? E aqui uma obra nossa, lá no Instituto Pindorama, né, também com eucaliptos tratados, com o devido escoamento de água, né, para que não escorra nenhuma água para debaixo da casa, para não acabar deteriorando esses eucaliptos aí ao longo da sua vida útil, tá? Então aqui é aquela obra que o CJ estava fazendo com os esteios de eucalipto, fez também uma base de solo cimento ali dentro do hiperadobe, pau a pique, tá? E aqui a casa pronta, né? Foi feito tipo um murinho de arrimo aqui para corrigir o desnível do solo, tá? Você pode fazer o hiperadobe também com cimento e areia, é uma técnica que você pode usar para fazer um tipo de sapata corrida também, tá?
Para estruturas leves funciona. Aqui também a manilha sendo utilizada, né, para subir os esteios. Você pode também furar o esteio de eucalipto e pinar ele aqui, né? Lógico que não com vergalhão curto assim, mas dá para você fazer. Né? A gente usa também lá no Pindorama, essa aqui é uma foto no Pindorama, o hiperadobe como base da parede, embaixo pedra, depois o hiperadobe e aqui uma parede com argila branca. Tem também o radier, né? Esse aqui é o radier convencional, feito com ferragem, e aqui é o nosso radier feito com bambu, tá? Essa aqui, até hoje é o maior radier que eu construí, ele tem 80 metros quadrados, é onde é esse pátio. Já teve um aluno, filha da puta, que veio com uma caminhonete gigantesca L200 e manobrou aqui em cima, tá? E não aconteceu nada. Opa, o que eu fiz aqui? Não aconteceu nada com o nosso radier, tá? Então, foi feita uma prova de carga aí com um carro de 2 toneladas que manobrou em cima do nosso mosaico. Esse mosaico foi todo feito com reaproveitamento de azulejo. Uma amiga nossa que fechou uma loja de material de construção aqui em Friburgo, ela doou um caminhão pra gente, a gente foi lá buscar com um caminhão amostras de azulejo, várias coisas. Óbvio que algum azulejo a gente comprou também, né, para fazer algum efeito aqui do mosaico, tá? Mas tudo isso aqui foi feito só com bambu e concreto, não entrou nenhum vergalhão, né? O meu desafio aqui nessa parte de cima do Instituto Pindorama, essa casa sede, esse pátio, foi não usar vergalhão ou usar o mínimo possível. E aí, gente, escolhido o tipo de fundação que você vai fazer, se vai ser pilotis, se vai ser baldrame, se você vai usar manilha ou não, a gente vem para as técnicas de vedação e técnicas estruturais, tá? Então, o hiperadobe, que vocês já devem ter visto, quem está aqui que já pesquisa alguma coisa, já viu, basicamente você vai encher um saco, que é uma bobina, com terra e você vai pilar. Esse cara aqui, ele está compactando o solo. Maravilha. O Frank vai jogar umas imagens aí para vocês do Demeter, falando sobre o hiperadobe. Para mim sempre vai demorar um pouco, tá? Foi. Para mim a imagem chega um pouquinho atrasada para mim, mas essa é a carinha do hiperadobe, tá? Feita em cima de um baldrame de pedras. E aí o processo construtivo. É uma obra que sobe muito rápido, tá, gente? E que requer baixa qualificação técnica. Então, você consegue fazer com seus amigos em mutirão, pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de trabalho, você consegue subir a parede no prumo direitinho. Uma parede muito... é um tipo de técnica boa para iniciante, desde que acompanhado por um profissional. Aqui algumas imagens, lá no IPEC, aqui no Instituto Pindorama, tá? Então o hiperadobe, na quinta-feira eu vou falar mais dos projetos que estão sendo construídos no Pindorama e vou falar algumas características do hiperadobe, né? Ele é autoportante, então essa parede suporta o peso do telhado, tá? Você pode largar as vigas em cima aqui, tá vendo aqui, ó? Toda a estrutura do telhado apoiado diretamente aqui no hiperadobe, tá? O telhado vai aqui em cima. Uma técnica autoportante, rápido. Tem uma baixa exigência do tipo de solo, tá? Então, se você vai fazer um pau a pique, um adobe, você precisa de um solo melhor, você precisa trabalhar melhor essa mistura, né? O hiperadobe, você consegue trabalhar com um solo de uma qualidade um pouco pior. Embora o ideal é você fazer uma boa mistura, como a gente ensina lá. Às vezes você vai ter que agregar um pouco de solo de cimento, então vai virar uma estrutura de solo cimento, tá? Mas ele exige um pouco menos, ainda mais se você for rebocar a sua casa. Pode ser feito em 2 pessoas. O ideal é você trabalhar com uma equipe de 3. Esse cara aqui, que está segurando o balde, ele é desnecessário.
A gente mostra como que faz uma ferramenta para você apoiar e você ir andando com esse saco na obra e não ter que trabalhar com 3 e trabalhar com uma equipe de 2 pessoas, tá? E aí, gente, tem a próxima técnica aqui, que a gente vai falar. O HiperAdobe e a Typed Pillow têm características similares, né, porque são solos compactados, só que a forma do HiperAdobe é um saco e a forma da Typed Pillow é uma estrutura de madeira. Ambas as técnicas são autoportantes, podem suportar a carga de uma laje, de um telhado, de um teto verde, de um telhado cerâmico, e ambas as técnicas têm uma boa inércia térmica, tá? A Typed Pillow é linda, tá? É uma técnica um pouco mais difícil de você estar executando, não é tanto para principiantes. Você vai montar uma forma e tem que se atentar a todos esses detalhes para que a sua parede não crie barriga, tá? Porque senão essa parede aqui vai embarrigar se a tua forma abre, tá? É uma técnica que dá para você trabalhar sozinho, é uma técnica que pode ser trabalhada em escala comercial, tá? Então você vai ver no Brasil, você tem algumas empresas que trabalham com taipa de pilão mecanizada, que você tem uma bobcatzinha, né, que é uma pequena retroescavadeira, né, jogando material. Opa, deixa eu voltar aqui que agora eu errei até a seta. Você tem uma bobcatzinha jogando o material aqui dentro e você tem um cara com um compactador que está ligado aqui num compressor. Então esse compactador, ele fica fazendo esse trabalho aqui, né, batendo ali. Ele é pequenininho, não é aquele sapão grande que o pessoal usa para assentar paralelepípedo e pedra, é outro tipo de compactar solo, né? Aquele é muito pesado, esse aqui é um compactador muito leve e ele trabalha por 10 homens, tá? Então se você vai montar uma empresa de bioconstrução, a taipa de pilão pode ser a tua principal técnica. Primeiro, é muito rápido, você com uma equipe de 2 ou 3 pessoas, você constrói uma parede de 3 metros por 2,80 em um dia, tá? Então praticamente a cada 4 dias você tem um cômodo da casa pronto, tá? É uma técnica que vai muito rápido. É uma técnica extremamente replicável porque você monta um conjunto de formas que você pode reaproveitar. Então se você vai montar vários chalés para alugar, você pode montar um único jogo de forma e usar esse mesmo jogo de forma para fazer 4, 5, 6, 10, 12 chalés. Você pode pensar num projeto modular em que um jogo de formas constrói tipos diferentes de cômodos, cômodos de 3x3, cômodos de 3 por 6 metros, cômodos de 3 por 4,5, então você consegue modular essas formas. O acabamento fica muito bonito, então você consegue, é uma técnica que se vende muito fácil, tá? É uma técnica que você também pode fazer de forma manual, né, utilizando aí mutirões. É uma técnica que você consegue trabalhar com alto luxo, fazendo formas com baixo e alto relevo, como essa forma aqui. Esse é o resultado de uma taipa de pilão bem feita. Se não me engano, essa obra que é feita é da Taipau, que é uma empresa de São Paulo. A gente tem parceria com a Matéria Básica, uma empresa aqui do Rio. O gestor desse escritório de arquitetura é professor do curso, né, o Fernando Minto. É o especialista em construção com terra mais antigo que eu conheço no Brasil. Fernando trabalha com construção com terra desde 1996. Eu não conheço ninguém que trabalha há tanto tempo, né, como o Fernando. Quem eu conhecia faleceu, né, que era o Johan, lá fundador do Tibá. Então a taipa de pilão é uma técnica altamente vendável para casas de alto padrão, né, para quem quer fazer casa de luxo, né. Gente, quem é arquiteto, quem é engenheiro, quem é bioconstrutor, né, vai primeiro querer trabalhar com público rico, tá? Não tem nada de errado nisso. Por quê? Uma obra dessa de taipa de pilão aqui, você muitas vezes você vai estar competindo com uma empresa de engenharia convencional que vai estar cobrando aí R$3.000 o metro quadrado e você vai cobrar os mesmos R$3.000
para executar uma obra nesse padrão aqui, só que a tua margem de lucro é muito maior, porque os teus materiais são muito mais baratos, né? O custo para você construir é muito mais em conta do que uma obra normal em que vai se gastar bloco de concreto, vergalhão, uma série de coisas, né? Então, é uma técnica extremamente lucrativa para quem quer trabalhar com isso. E se você quer construir para você mesmo, vale muito a pena você montar um conjunto de forma. Se você vai trabalhar manual, beleza. Se você quiser comprar os equipamentos para mecanizar, você vai gastar aí talvez uns 20 mil reais, só que são equipamentos que você consegue vender depois, né? Ou alugar, né? Se você quiser. Próxima técnica, né, muito comum, é o pau a pique. É uma técnica aí atribuída aos índios guaranis, tá? São feitas tramas de bambu. Essa aqui é a casa que meu pai nasceu. E essas tramas de bambu são preenchidas com uma mistura de solo, tá? E você consegue resultados impressionantes com pau a pique. Deixa eu ver se eu trago uma foto aqui, peraí. Deixa eu ver se eu vou achar ela aqui. Não está na apresentação. Bom, se eu não mostrar agora, amanhã você... Ontem eu mostrei, né, da casa da Pamela e da Yara, né? Então, a casa de pau a pique, quais são os seus prós e contras, né? É fácil, nível de dificuldade dela é fácil para você montar as tramas e barrear, só que a parte estrutural da casa de pau a pique, ela geralmente é feita por um carpinteiro ou por um construtor, porque você vai ter a tua base aqui, né, de pedra, ou o que for, e você vai ter esteios e você vai ter aqui madeiramento de telhado. Então, você vai precisar de um arquiteto, de um carpinteiro, de um carpinteiro ou de um construtor para estar fazendo para você essa estrutura se você não sabe trabalhar com madeira, tá? Feito esse investimento aí na sua estrutura da casa, feito o telhado, você trabalha aqui na paz do Senhor, botando a sua base, né? O pau a pique, vou voltar aqui na taipa de pilão. Na taipa de pilão, o telhado vem por último, né? Porque primeiro você constrói a parede, depois você joga o telhado. No hiperadobe, o telhado também vem por último, tá? No pau a pique, o telhado vem primeiro, tá? O telhado vem primeiro. Você primeiro faz a estrutura de madeira, faz os beirais, faz a estrutura de telhado e telha, e aí você trabalha aqui dentro em paz, fazendo a tua aplicação, tá? O adobe, ele se assemelha à taipa de pilão e ao hiperadobe, porque também é uma técnica autoportante, permite uma variedade de formas, tem uma velocidade na secagem e você consegue construir colunas, né? Você consegue fazer vergas de janela, tá? É uma técnica também onde o telhado vem depois. Isso se você não fizer o próprio telhado de adobe, como essas fotos que eu estou mostrando aqui. O projeto Kairos vai ter uma abóboda como essa, feita de tijolos de adobe, só que a gente vai jogar uma manta própria para teto verde aqui em cima, né, para evitar que a chuva derreta o adobe, né, porque o adobe literalmente se derrete com a água, né? Então, é uma técnica que você tem que ter uma série de cuidados. Por exemplo, quando você estiver produzindo o seu adobe, não pode estar chovendo, tem que ser feito numa época de seca. Essa foto aqui foi gentilmente cedida pelo Kobe Shalev, de uma obra de alto padrão que ele fez em São Paulo, tá? Então você vê aqui a produção de adobe para fazer uma casa desse naipe aqui, que é uma casa aí com seus 300 metros quadrados, né? Como eu falei, uma casa de alto padrão, misturando técnicas, né, como a taipa de pilão, o adobe, né? Ó. Aqui a taipa dentro de casa,
tá? Então você vê, gente, que a casa ecológica, ela vai desde o baixo padrão, né, casas que você consegue fazer aí com 400, 600 reais o metro quadrado, até esse nível aqui, em que o custo é baixo, mas se você quiser contratar uma mão de obra para fazer isso aqui para você, é caro. Por quê? Lei da oferta e da procura. Muita gente querendo, pouca gente oferecendo, né? O Pindorama está aqui para tentar equalizar essa história. Então, no Adobe, a gente monta uma forma que você pode plastificar ela para você conseguir soltar mais fácil. Geralmente você molha essa forma antes de jogar o material ali dentro, né? A gente não usa esterco na massa, aqui está com defeito aqui no GIF que eu cortei. Geralmente a gente vai usar só solo e areia, tá? Areia e argila, a gente não usa palha como eu mostrei, tá? E aí você faz o processo, cadê? Tem a forminha aqui. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu pegar que a forma hoje está com esse tijolinho aqui, mas eu vou... Ah, gente, aqui ó, o saco de hiperadobe, né? Para quem não viu. Esse aqui tem vários tipos, tá? Esse é o BTC, tijolo de bloco de terra comprimida. Ele encaixa, né? Estou encaixando ele aqui. Galera que segue o Pindorama há muito tempo sabe que teve uma maratona dessa que a gente fez toda lá no canteiro de obra, mostrando. Essa aqui está sendo feita com pinos, né? Então aqui, ou você pode pegar aquela fita transparente e envelopar aqui para ficar mais liso, ou você pode molhar a forma e você joga um pouco de areia aqui, né, para você desenformar melhor esse bolo. A gente não unta a assadeira e joga ali um pouco de farinha, né? Vou baixar um cadinho. Então, você unta ela, né, o óleo na verdade é a água e a sua farinha é a areia, né? E aí você coloca ela numa superfície nivelada, né, geralmente uma tábua de madeira, joga o material aqui dentro com força para que não forme bolsão de ar, e aí você puxa, antes disso você passa uma régua aqui em cima, né, para nivelar, para o seu adobe ficar lisinho, e aí você vai desenformando e o seu adobe fica pronto. Para fazer isso em grande escala, gente, tem até implemento, tá? No México, por exemplo, que é uma técnica muito tradicional, você compra na internet implemento para você botar no trator e você poder fazer, tipo, quase que uma impressora de Adobe, né? Tem gente que faz lá em grande escala, você usa reto escavadeira para misturar massa e você meio que sai carimbando Adobe. Tem várias formas de você fazer isso em grande escala, tá? Então, o Adobe dá esse nível de acabamento, né? Você vê que aqui, ó, a viga de madeira é uma viga responsa, tá? Que é apoiada diretamente, toda a carga aqui do segundo andar em cima dessa parede de Adobe. É uma parede que aguenta bastante peso. E aí depois disso tudo, né, ou antes, né, se é o pau a pique, você vai fazer o telhado antes, você chega no telhado e cobertura, né? Então, o nosso telhado predileto é o teto verde. Esse croquis aqui está dentro do nosso e-book, tá? O e-book Permacultura para Casas Ecológicas é o nosso produto mais barato, custa R$ 59,90. Você consegue comprar ele lá no nosso site clicando em entra lá pindorama.org.br, clica lá em cursos online e você vai ver o e-book lá, é o nosso produto mais barato. É um manual que tem 100 páginas e tem vários croquis como esse. Então eu trouxe esse exemplo aqui, que é um croquis mostrando como que funciona o teto verde. Então, colocado ali a estrutura de madeira, os caibros, vem as tábuas, que são essas tábuas que estão aqui no desenho, a tábua de pinos. Por cima da tábua de pinos vai papelão, plástico, isopor. Para quê? Para que quando essa lona for acomodada em cima da madeira, pode ter uma cabeça de prego, pode ter uma cabeça de parafuso ali para cima e acabar machucando a lona. Então a gente cobre essa base do telhado, né, com papelão, resto de tudo que você tiver, tá? E aí coloca a lona, que é uma lona adequada.
Só um detalhe aqui, indo de novo para o outro slide, quando você faz a base para o teto verde, o teu forro está pronto. O forro da casa é esse aqui. Se você não acha a estética bonita da tábua de 30, que é essa tábua de 30 centímetros usada para obra, você pode comprar tábua de 10, você pode comprar tábua de 15, né? Você pode passar ela numa serra e usar metade dela, tá? Aí de acordo com a estética que você quer. Se você for muito rico, você não precisa usar tábua de pinos. Eu sou pobre, eu uso tábua de pinos. Se você quiser fazer isso com angelim, camará, sei lá, as madeiras mais top aí para fazer forro, você pode fazer também, né? Mas tem que ter 2 centímetros de espessura, 3 idealmente. Então por isso que a gente usa pinos, que é o mais barato aqui na região. E aí por cima da lona vai terra, vai placa de grama, tá? Placa de grama, um detalhe aqui que facilita muito a execução do teto verde. Para você não ter que ficar subindo terra, é muito mais fácil você jogar a placa de grama para cima do telhado do que você ficar subindo balde de terra com roldana. Então você pode jogar a placa de grama para cima e botar ela ao contrário, com a grama para baixo e a raiz para cima. Aquilo ali vai virar tipo um substrato, um xaxim, para você colocar ali por cima a trapoeraba ou o boldinho rasteiro, por exemplo, que são 2 plantas ótimas para você colocar no teto verde. E aí você tem que fazer um sistema de drenagem. A gente usa esse saco de hiperadobe, cheio de argila expandida, por exemplo, né? Tá aqui, ó, o detalhe. E aí essa drenagem pode jogar para uma flange que você recorta com uma serra-copo, sendo que a gente não estimula isso. O Gernot Mink também não estimula, a gente foi aprendendo com o tempo. O ideal aqui, depois desse dreno aqui, feito com sombrite ou com o hiperadobe, com argila expandida, é você pegar essa lona e você jogar ela para dentro de uma calha normal, tá? Porque a flange, cara, o padrão de qualidade das peças hidráulicas aqui no Brasil é péssimo. Mesmo se você pegar uma flange da Tigre, por exemplo, que teoricamente é a melhor marca, dá problema. Né? Na minha casa a gente tem 8 ou 10 flanges instaladas no teto verde e 2 deram problema. Uma da goteira e a outra vedação não funciona e acabou apodrecendo uma tábua de pinos. Eu não troquei ainda porque não está comprometendo nada por enquanto, né? Ainda mais porque é no beiral, tá? Mas devido à péssima qualidade do material hidráulico aqui no Brasil de PVC, a gente não usa mais esse sistema de flange, né? A gente até usa, não vou falar que não usa, a gente usa, ensina, né? Mas pode vir a te dar uma dorzinha de cabeça. Então a gente estimula que essa lona que está vindo aqui, que a gente fazia esse movimento aqui, né? A gente hoje faz um movimento diferente com essa lona, a gente vem com ela e joga ela para baixo, para uma calha. E aí o que muda aqui? Se você quiser fazer uma taibeira para fazer aqueles telhados que o Marcelo Bueno faz, vai ter que ser uma taibeira maior, né? Para fazer tipo uma platibandazinha aqui, né? Depois eu mostro a foto do Bueno de novo, vocês, quem está ligado no que eu mostrei ontem está entendendo do que eu estou falando. Então aqui o teto verde por baixo, né? Se a gente fosse ver ele de lado, fica mais ou menos assim. Aqui o detalhe, né, da drenagem com flange, ou você pode fazer a drenagem por calha também, que eu acho ideal. Né? E aqui a foto lá do nosso teto verde. A flange que deu defeito tá aqui, ó. Aqui tá apodrecendo, a tábua já tá pretinha já. Só uma tábuazinha, tem 3 metros aqui, só dessa água minando ali, apodreceu essa tábua. Depois eu vou ter que montar um andaime aqui, né, substituir essa tábua, dá um trabalhozinho. Aqui um outro telhado feito dessa forma, né, pelo Marcelo Bueno. Ele colocou primeiro o forro, depois veio com a manta e aqui por cima foi feito o teto verde. Então o teto verde, quando você está montando a estrutura, o forro do telhado já está pronto, tá? Além do teto verde, outra telha que a gente usa é a Ecotop, né, que ela é feita com tubos de pasta de dente, moídos e prensados. É uma telha... Tem aqui onde? Tem um pedacinho aqui dela, né? Tanto tem o painel, né? O projeto Gaia,
né, que é uma casa que fica pronta em 14 dias, ela foi feita com esse fechamento aqui, com esse painel. Olha só isso aqui, ó. É plástico de tubo de pasta de dente, prensado, tá? Aceita tinta, você pode pintar com uma tinta base água. 150 quilos por metro quadrado, o Frank tá falando comigo aqui, né? Que foi o que ele falou até que o Bueno pulou em cima da telha, né? Então, essa telha aqui, eu acho ela... Isso aqui não é a telha, isso é o painel, tá? A telha é o que tá no vídeo aí que o Frank tá mostrando para vocês. Mas é a mesma rigidez, você pode andar em cima do telhado facilmente. A concorrente dela é a Onduline, que é a mais bonita. Tem na cor verde, tem na cor vermelha, tem cor marrom. Só que é uma telha feita com betume e celulose, então ela deforma um pouco se você não souber trabalhar com ela direito. A gente tem telhado lá no Pindorama também feito com essa telha. É uma boa telha, você tem que ler meticulosamente o manual para você seguir o manual, o guia de instalação, para que essa telha não deforme. A telha Ecotop, ela é menos exigente, assim, um iniciante consegue trabalhar com ela mais fácil. É uma telha também que tem muito material reflexivo em cima, então ela reflete mais o calor. Essa telha Onduline ou Onduline esquenta um pouco mais, tá? Então a gente tem recomendado mais essa telha feita com esse material, além de que é uma reciclagem interessante, né? Você pegar essas aparas e tubos de pasta de dente e tá ressignificando esse material. É uma telha também muito durável. O Bueno comentou que uma obra que eles fizeram lá em Manaus, um centro de processamento de açaí, a galera comentou que só a telha pura, sem forro, sem nada, era muito menos quente do que a telha de fibrocimento ou de amianto, que é o que a galera costuma usar, né, em edificações aí de baixo padrão, né? Então, uma telha bem interessante. E aí, gente, tem que respeitar o espaçamento entre terças, caibros, tesouras, tá? A Onduline, então, é chata pra caramba com isso. Para cada onda da telha, você tem que colocar um prego com uma tampinha, tá? Então, você tem que calcular também o custo de prego que você vai ter na Onduline. A Onduline é mais barata, só que no final das contas, eu acho que sai mais caro o metro quadrado do telhado, porque você tem que colocar mais ripas e você gasta muito prego, é um prego especial, e um prego que tem uma tampinha também. Então eu acho que, tenho certeza que acaba saindo mais caro no final das contas, né? Aqui alguns telhados verdes, né, para vocês se inspirarem. Telhado verde pode ser uma área de recreação, tá, gente? No projeto Demeter, que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, você sai do quarto e você vai ter um lounge, um telhado verde, para você botar a tua espreguiçadeira ali, ficar olhando as estrelas dentro de um jardim, né, que é o telhado. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a live aqui vão querer depois alugar essas casinhas aqui no nosso Airbnb. Não sei se eu vou botar no Airbnb não, gente. Eu acho que eu vou botar dentro do site do Pindorama um sistema de agendamento lá, que fica mais fácil pra gente. Não paga taxa para o Airbnb, fica mais fácil para vocês também. Aqui um outro tipo de telhado verde, bem simples, 2 águas, você vê, né, que comporta. Não precisa fazer nada psicodélico, né, como esse aqui. Você pode fazer um telhado comumzinho, casinha de vovó, né, com o telhado verde. Inclusive, você pode adaptar um telhado já existente, que tem carga, que tem telha cerâmica, para fazer um teto verde, né? Você pode adaptar um telhado de fibrocimento para ser teto verde. Você pode adaptar um telhado de amianto para ser teto verde. Às vezes vai requerer um reforço estrutural, né? Por isso consulte aí um arquiteto ou um engenheiro para dar uma olhada, fazer o cálculo para ver o quanto que foi dimensionado o seu telhado para suportar, né? Telhado verde, a gente trabalha com telhado verde leve, que chega aí a 60 quilos por metro quadrado, saturado de água, enquanto que os telhados verdes que as outras pessoas ensinam geralmente chega a 150 quilos por metro quadrado saturado de água, porque a gente percebeu que a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de telhado verde que é leve e que tem uma inércia térmica tão boa quanto esses telhados que pesam quase o triplo do peso da técnica que a gente desenvolveu. Show, galera!
eu acho que é isso por hoje. Não quis fazer uma aula de 2 horas hoje, porque ontem foi puxado aí para todo mundo. Amanhã de manhã, 10 horas, a gente vai estar no canteiro de obras, rezar para Papai do Céu aí para não chover. Por quê? Porque todo esse como que a gente viu hoje, amanhã, muito mais fácil, com o celular na mão ali, eu estar mostrando para vocês as losetas, as cascagens, o hiperadobe, o pau a pique. Está mostrando tudo isso para vocês, pilotis em eucalipto, né? Mostrando ali no canteiro de obras. Por quê? Porque amanhã à noite, né, de manhã a gente vai ter essa aula no canteiro de obras e à noite a gente vai ter o quanto custa. Então vai ser muito interessante você entender o quanto custa, tendo visto cada tipo de técnica, né? Vocês viram algumas fotos aqui. E na quinta-feira a gente vai mostrar também casas dos nossos alunos, dos arquitetos que são mentorados do Pindorama, para ver o nível de qualidade que pode chegar esse tipo de técnica, né? O teto verde não inviabiliza a captação de água de chuva, tá? Você pode captar, inclusive a água de chuva que passa por solo, passa por pedra, é o quê? É uma água praticamente filtrada, tá? Então é uma água que, embora pela norma não possa ser utilizada para banho, muita gente que mora em sítio acaba utilizando a água captada pelo teto verde para banho, porque é uma água, cara, que passou por grama, passou por solo, passou por areia, passou por brita, é uma água filtrada, tá? Se você não está na cidade, que pode ter cocô de pombo, sei lá, poluição, um monte de coisa, poeira suja no telhado, etc., né, é uma água extremamente limpa para você estar utilizando aí, embora a norma, por lei, você não possa utilizar para outra função que não seja irrigação, usar para dar descarga e também para você lavar calçadas e jardins. Obrigado aí para Mara Gomes, se tornou membro do canal por 6 meses. Muito obrigado. Para quem está curtindo a maratona, está curtindo as aulas, lembra de deixar o seu joinha. Vamos ver como é que está hoje aqui, ó. 700 pessoas assistindo, 480 likes. A galera está economizando o dedo. Bora lá dar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que o nosso canal é legal para ser indicado pela ferramenta. Lembra também, gente, de assinar o canal. Outro dado, né, que eu falei ontem, o Instagram, já falei para vocês, não precisa ter a ferramenta, o aplicativo. Eu tenho respondido também mais dúvidas nessa seção do Instagram, tá? E galera, quem tiver interesse em vendas, marketing para quem é arquiteto, quer aprender a vender serviço, investimento, né, segue lá o meu perfil, nilsondias.oficial. Entra lá, estou produzindo um material bem interessante lá sobre investimentos conscientes, sobre como fazer vendas, marketing de uma forma ética. Então entra lá depois no meu perfil, né? Pode botar o vídeo, o caractere aí, Frank. nilsondias.oficial. Entra lá para quem tem interesse, porque hoje em dia, gente, se você vai trabalhar construindo casa ecológica, se você é arquiteto, é engenheiro, ou mesmo no seu comércio, em qualquer atividade hoje, você precisa saber vender pela internet, você precisa aprender a investir o seu dinheiro de forma correta aí num país com inflação como a nossa. Então segue também lá o meu perfil, dá essa força. Amanhã então, 10 horas da manhã, quem tem Instagram vai receber o lembrete lá pela própria ferramenta. Quem não tem Instagram vai ter que entrar no link que a gente envia pelo WhatsApp, tá? Para entrar pelo seu navegador, pelo Chrome, pelo Safari, qualquer que seja, para estar acompanhando a obra, porque vai ser direto da obra. Vocês vão estar vendo lá do canteiro de obras, vão poder tirar dúvidas comigo, vão poder tirar dúvidas com a Sabrina, que é arquiteta, tocando o projeto, vão poder tirar dúvidas com o Léo, que é o mestre de obras que está lá acompanhando todo esse projeto das Tiny Houses, tá? Esse projeto das Tiny Houses, quinta-feira a gente vai entender melhor, mas foi um financiamento coletivo que o Pindorama fez para a gente angariar fundos, construir 4 casas e documentar todo esse processo da fundação ao telhado através de videoaulas e de um diário de obras. Vocês vão ficar sabendo mais sobre isso aí na quinta-feira. Show, galera? Até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência.
Amanhã a gente se fala às 10 da manhã. Valeu, até mais. Tchau, tchau.